Você está no Família Mais, o programa para toda a sua família. Para ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério, é só seguir Ministério da Família IBA. Hoje a gente está com um convidado muito especial, um casal querido, amado, Pastor Robson e Rosa. Muito bem-vindos ao Família Mais. Que bom ter vocês aqui. Que alegria poder estar aqui com vocês. Vamos sentar para a gente conversar um pouquinho? Vamos. Que bom! Hoje a gente tem a Rosa, né, pastor? É verdade. Rosa, bem-vinda, tá? Uma honra ter você aqui. É uma honra E mais estar aqui uma com vez, vocês. né, de recebê-los. Sempre um prazer estar aqui com vocês, Érica. Hoje a gente vai estar falando sobre um assunto muito, muito bom: casal unido, família fortalecida. Funciona assim, né? Tem que ter união entre casal, não tem? Tem sim. A união faz parte da base familiar. O casal que não tem união, ele vai ter uma dificuldade enorme de passar qualquer tipo de princípio para os seus filhos. Verdade. É E verdade. dificuldade todo casamento tem, né? Tem. Muito. Tem. São Tem. duas cabeças que pensam diferente, sonham diferente. Ela gosta de shopping, eu gosto de futebol, então as coisas não se encaixam. Queria saber de vocês, como vocês se conheceram? Então, Érica, foi assim, muita gente era muito novo, né? E eu tinha uns 20 anos mais ou menos, ela 16, eu tinha uma namorada, ela tinha um namorado. O pessoal que andava comigo, meus amigos, sempre falavam muito dela, né? Muito bonita. E eu sempre tive o desejo de me aproximar dela e nunca tínhamos oportunidade por questão de que eu tinha uma namorada, ela tinha um namorado, né? Até que acabou a minha relação com a minha namorada não dando certo e a dela também não. E uma amiga em comum que sempre viu falando dela, falou, que menina bonita, que fez essa ponte de nós nos conhecermos. Foi muito legal, foi muito legal. Verdade. Surgiu então a oportunidade ali. É verdade. E aí aproveitaram a oportunidade. É verdade. Os primeiros contatos, assim, foi bem em termos de amizade, de procurar se conhecer, que a gente quase não se falava, só se conhecia de vista, que ela morava perto de mim, mas aí a coisa foi começando a ganhar uma forma, houve o interesse. Eu dei em cima dele. Foi? Foi verdade. Foi verdade. Eu achei até que era mais por causa da minha namorada do que por causa de mim. Que mulher tem esse negócio assim de querer. Então eu achei até, eu falei, essa menina bonita ficar interessada por mim. Eu falei que se tem alguma coisa, acho que ela tá mais preocupada. Rosa, foi decidida. Eu que dei o ultimato. Ó. Eu que dei em cima dele. Então, foi igual Ele em casa, tava só sabia? na vontade, só no flerte, eu fui bem séria com ele. Bem decidida, Bem né? decidida. Que bom. E o que significa casamento? Vocês estão casados há 31 anos, né? Tem filhos, tem netos. E o que significa casamento para cada um de vocês? Acho que a palavra que mais define casamento é a cumplicidade entre as duas pessoas. Compreensão se encaixaria muito bem também, porque sem ela acho que seria impossível um casamento ir à frente, porque a diferença de pensamentos de homem, de mulher, é uma coisa muito grande. Então precisa haver a compreensão naquilo que as vontades que o marido tem e as vontades que a esposa tem. Se não houver essa compreensão de que são pessoas que pensam coisas diferentes, circunstâncias diferentes, dificilmente um casamento vai ser sólido. E é com o tempo, né? É um tijolinho de cada vez para a gente poder alicerçar isso. Verdade, é uma construção, né, Rosa? É uma Rosa? construção, porque é difícil, não é fácil, mas é verdadeiro quando você segue que é aquilo que você quer para sua vida, sabe? Eu falo que Deus tem muito senso de humor, né? É verdade, coloca pessoas diferentes. Mas eu também falo, né, principalmente para os casais que a gente acompanha ali trabalhando na formação de novas famílias, que tem que entender que casamento é algo sobrenatural. Porque botar, olha, um homem, uma mulher, debaixo do mesmo teto e fala assim, ficar casados para sempre, tem que ter um senso de humor. Tem que ter humor no casamento, né? É verdade. E eu acho que entender, nem sempre entender. Às vezes eu não consigo entender o meu marido, mas eu preciso respeitá-lo. É isso? Exatamente. É verdade. O respeito tem que haver ali, tem que ser mútuo, né? Exatamente. Quando eu falo
preciso entender que são pessoas que pensam diferente. A gente não precisa aceitar e achar que a pessoa está certa. Mas entender, pô, ele pensa desse jeito porque ele é uma estrutura, são circunstâncias diferentes. Por isso que ele pensa daquele jeito e eu penso desse. Então eu preciso, de alguma maneira, trabalhar com essas diferenças de pensamento. Né? E isso na prática às vezes dá ruim, não dá, Rosa? Dá. E aí, como é que faz? Aí você respira, é o que eu acho hoje na vivência da vida, né? Sim. De ter passado 31 anos do lado dessa pessoa. Respirar, sair, porque na hora que os ânimos estão muito quentes, não tem como você brigar, né? Não tem como haver uma conversa quando os dois sangues estão fervendo. O negócio é acalmar e deixar passar e depois voltar e ver aonde foi que eu errei, aonde foi que ele errou, para poder ver se acerta e dar continuidade à vida, né? Entendi. Então você tem que ter um tempo ali para você respirar. Tem que ter, porque se eu não tiver um tempo, não... Mata. Exatamente. Eu tenho dificuldade de dar esse tempo, porque a vontade... Eu ia perguntar, tem. isso é uma diferença. Não, ele não tem. Ele não tem? Ele quando ele está no calor da emoção, ele quer resolver o problema. Eu acho que eu tenho que... Engraçado porque não parece, tá? Porque eu sou muito mais acelerada do que o Robson. Mas ele... Olha as diferenças. Exatamente. Mas aí eu paro, me retiro e a gente consegue. Porque normalmente essas situações ocorrem quando a gente tem tempo para nós dois. Porque a vida é tão corrida, o tempo está tão escasso. Aí quando a gente tem tempo, existe um problema que acaba nos tirando esse tempo. Vamos dar um tempo, mas é o único tempo que a gente está junto, a gente vai dar um tempo para ficar calmo. Então eu tento resolver ali para ver se a coisa é resolvida e a gente consegue aproveitar aquele tempo junto que está tão escasso, está tão difícil a gente separar tempo para a família, para os nossos filhos, um mundo tão corrido. Hoje eu entendo bem quando a Bíblia fala que quando estiver chegando os fins dos tempos, os dias se abreviarão e realmente o dia parece que passa assim, voando e a gente dá um tempo para resolver uma situação, não encaixa na minha cabeça. E aí você tem que respeitar esse tempo dela. Respeitar, senão a coisa fica bem feia. Aí diferenças, viu? Não pense que casamento é só rosto bonito, né? Cheirosinho um pro outro. Não, vida real exige desafios, né? É verdade. Qual é o maior desafio que vocês enfrentaram? Vocês poderiam compartilhar aqui com a gente. Né? O que é mais desafiador na rotina ali do casal? Eu acho que o principal desafio é esse, a gente entender que são pensamentos diferentes, que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, porque quando a gente projeta, faz um planejamento de vida, a gente espera que o companheiro esteja junto. Por exemplo, depois que eu me converti, as coisas foram acontecendo tão rápidas na minha vida, numa velocidade tão grande que eu consegui acompanhar. Mas queria muito que ela acompanhasse, mas eu tenho que respeitar que o tempo dela não é o meu. Por mais que aquilo me entristeça, dela não estar na mesma velocidade, a gente precisa acompanhar, porque se a gente ficar indo na nossa velocidade e não entender que ela tem a dela, a gente pode olhar para trás e não ver mais aquela pessoa. Então a gente precisa entender. Nisso ainda mais a gente se entende, sabe? Ele respeita isso e eu respeito muito, até mesmo porque sou grata muito a Deus por tudo que ele vem fazendo, não só na vida dele, como na vida da nossa família, né? Então, o Robson hoje, ele ser um pastor, ele não é só um pastor para a nossa igreja. Sim. Ele é um pastor para a nossa família, sabe? Que lindo e isso. A conversão dele levou nossos filhos para Cristo, entendeu? Então isso para mim não só nossos filhos, como nossa família, né? Exatamente. Nossa família toda, tá? Eu digo toda. Que privilégio. Então assim... E foi através da conversão dele, Rosa? Foi através da conversão do Robson. Teve uma mudança ali, perceptível, e todo mundo quis todo receber mundo essa mudança. Quis receber, que é isso que eles estão sentindo? Que legal. Por que eles estão vivendo isso? O que tem aí que eu quero saber? Eu quero viver isso. É verdade, as pessoas assim olhavam para mim e falavam, por que o Robson mudou? Mudou porque o casamento dele foi destruído, só por isso. Porque ele vai acertar, ele vai voltar. Tudo isso. Como não aconteceu? Eu falei, o que está acontecendo com esse cara? Por que ele mudou Primeiro tanto assim? perguntaram, amor,
por que nós voltamos, né? Isso. Porque a gente tinha se separado. Vocês ficaram um tempo ali Ficamos separados? um tempo separados e voltamos, e ninguém entendia por que a gente tinha voltado. Ninguém, nem nossos filhos. Nem nossos filhos. Então, assim, e Deus foi fazendo a mudança, foi transformando, e a gente foi alicerçando isso, e as pessoas ficavam perguntando, nossa, vocês vivem isso real hoje? É real. Na verdade, nem a gente entendeu como aquilo aconteceu. Vocês se permitiram, né? A gente praticamente destruiu o nosso casamento, a nossa família, nem a gente acreditava. Então, é verdade. Hoje a gente entende que Deus é capaz de fazer isso, mas quem não conhece esse Deus não consegue ter explicação para o que aconteceu na nossa vida. Aí fica curioso, não é possível, tem alguma coisa aí. O Robson tem algum interesse, que eu conheço ele, ele tem algum interesse para que isso aí voltasse a dar certo. Então eles não entenderam que realmente Deus transforma um coração, Deus transforma os nossos pensamentos, eles não entram na cabeça. Quem não conhece o nosso Deus não consegue entender isso, essa mudança. Entendi. Pastor, algumas pessoas estão assistindo a gente, famílias, né, casais que estão passando por algumas dificuldades, principalmente nesse tempo de pandemia, e que as coisas potencializaram mais, né, os casais ficaram em casa, houve-se mais divórcio. O que você diria para quem está em casa assistindo a gente, se perguntando assim, não, para mim não tem mais solução? Então, eu entendo o que esses casais estão passando, porque eu vivi isso. As diferenças de pensamento me levavam a falar, pô, só tem uma maneira de dar certo, é não estar perto. Para um casamento dar certo, a gente não pode conviver. Eu também pensava dessa maneira. E essa situação da pandemia forçou a pessoa a ter esse contato e se expor mais para o seu companheiro. Eu imagino a pessoa que não tem assim, uma convicção espiritual, em acreditar em algo muito maior do que as circunstâncias que vivemos nessa era, eu imagino a dificuldade que foi estarem juntos. Então, o conselho que eu tenho para dar numa situação dessa é procurar entender o que nós estamos fazendo aqui. Por que nós estamos aqui? É por um propósito muito maior do que acordar e trabalhar, ganhar dinheiro para pagar o aluguel, pagar o colégio dos nossos filhos. Há algo muito maior por trás disso. Então, o conselho é esse, é procurar saber o que está por trás disso. Que bom. É possível, né? É possível. Aí, se Deus que transformou seu casamento, sua vida, é possível cada um que está em casa se achegar a Ele. É verdade. É verdade. Ele só está esperando. Ele está acessível e querendo esse relacionamento. Então, mas é um Deus cavalheiro que espera que você também tome essa iniciativa. Ele até nos ajuda. Eu acredito que tudo que aconteceu nas nossas vidas foi permissão de Deus para que a gente acordasse e visse, gente, eu estou aqui, eu quero estar com vocês. Vocês não precisam estar sozinhos. Eu quero muito estar com vocês. E Ele nos coloca em algumas situações para que nos dê a possibilidade de enxergar isso. E eu acredito que isso acontece com todos. Todos Deus dá essa oportunidade que Deus para a gente. Uma circunstância muito difícil que nós vivemos. Mas hoje eu louvo a Deus. Talvez, se a gente não viesse a nos separar, talvez a gente não estaria vivendo tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Foi através dessa dificuldade, uma dificuldade que o dinheiro não solucionava, tudo aquilo que eu estudei na minha vida, tudo aquilo que eu batalhei na minha vida, nada daquilo era ferramenta para fazer eu entender tudo aquilo que estava acontecendo com a gente. Não supre a necessidade. Não supre, Rosa, não, né? nada disso. Nada disso. Você não dorme tranquila, sabe? Sem Jesus. Você não dorme. Hoje eu sempre falo para todo mundo, eu durmo tranquila. Eu tenho um marido que é do Senhor. Então, hoje eu durmo tranquila, eu relaxo, sabe? Eu não sou mais aquela pessoa tão agoniada, triste. Sabe aquela mulher que vai para o shopping? Eu não estou generalizando, não. Estou falando que todas fazem isso. Mas as que fazem para suprir a sua necessidade, a sua tristeza. Eu era uma delas e eu voltava para casa vazia, sabe? Triste. E hoje eu não preciso sair, eu só preciso ter a família que eu tenho. Sabe? Ter o marido que eu tenho, ter os filhos que eu tenho, eu dou graças a Deus por isso.
E Rosa, você viveu aí um momento, né, esse processo da conversão do pastor Robson, e aí a rotina de vocês mudou, porque hoje ele não é só o pastor de dentro da igreja, mas um pastor missionário, né? Que tem ido aí em todos os lugares. Como é que é essa rotina para você? Consegue ter ali o tempo do casal? Consegue? Consegue. É difícil. É difícil. Ela tá querendo aliviar. É muito difícil. A gente tem que... Todos os dias em minhas orações eu peço a Deus para me dar o equilíbrio, porque eu sou apaixonado por servir ao Senhor. Deixa eu te interromper um pouco. Eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez na vida dele. Tá? Eu vivi muitos anos. Ai, gente... História de vida real, né, Rosa? Por isso você se emocionou aqui. Então, amor, deixa eu acabar aqui de completar essa ideia, porque realmente eu tenho vivido uma luta na busca desse equilíbrio entre o meu ministério e a minha família. Como eu estava falando, eu sou apaixonado por servir a Deus. Eu me sinto feliz. Uma coisa que eu gostava muito quando eu não era convertido era de ir à praia. Aquilo me fazia muito bem. Hoje eu não sinto falta nenhuma. Para mim, estar na igreja, conversando com meus amigos, ajudando as pessoas, falando de Jesus para as pessoas, isso me alegra demais. Não me dá vontade de parar de fazer aquilo. Mas a gente, sim, precisa saber que a gente precisa ter o nosso momento, que a gente precisa buscar esse equilíbrio. Isso o Senhor sempre coloca no meu coração, mas eu venho tendo algumas dificuldades. Mas eu converso muito com ela e com meus filhos, me ajudem nisso, me ajudem a buscar tempo. Os meus filhos às vezes ficavam um pouco chateados também, mas hoje eles já entenderam que precisa de alguma maneira participar. Então, antes, o meu filho e a minha filha ia para a nossa casa, que já são casados, né? E falava, pô, cadê meu pai? Meu pai só fica na igreja. Hoje eles já entendem que eu preciso de ajuda. Então, antes de ir, pai, como é que tá a sua noite aí? Entendi. Dá para a gente ver o jogo do Flamengo junto, fazer um... Então, as coisas vêm fluindo, vêm dando certo, com eles me ajudando. E assim, eu ajudo muito o Robson dessa parte, porque como eles passaram um tempo sem entender isso, eu ficava em casa pedindo para eles, gente, eu sou feliz, eu não estou triste por ele estar servindo a Deus. Entendi. Gente, não precisa brigar com o pai de vocês, eu estou bem. Eles têm que entender que a gente está junto nessa, porque os filhos às vezes percebem que você acha alguma coisa, minha mãe está triste, meu pai está servindo a Deus, mas olha como ele está indo, seguindo, e minha mãe não consegue ir. Quando eles perceberam que isso não me traz infelicidade, mas sim felicidade e paz no coração, eles passaram a fazer o que eles fazem hoje. Pai, e aí, como é que está a sua agenda? Tem como a gente almoçar? O senhor tem outro dia, ele não sabe, eu vou falar aqui. O filho dele estava, sabe, nossa, meu pai hoje, ele falando do pastoreio dele, falando o que ele faz para os amigos e pessoas que não são convertidas, Entendi. Sabe? E você vê que ele estava feliz em contar isso para aquelas pessoas. Isso não tem preço, gente. Isso não tem preço. Viver isso não tem preço. Isso te deixa muito realizada. Eu me sinto. Ela é muito compreensiva, então, né, pastor? É sim. Ela sempre busca fazer, suprir essa necessidade dentro de casa. Por isso que nem sempre ela está comigo na parte ministerial, porque ela vê que eu sou muito intenso nas coisas que eu faço e sabe que naturalmente eu vou deixar alguma falha em casa. Então ela procura fechar essas brechas que eu deixo em casa. Então assim, isso me ajuda demais, isso me dá muita tranquilidade, mas eu sei que eu preciso. Uma luta. Por exemplo, esse final de semana, no sábado, a gente foi a Petrópolis, consagrar 2 pastores, o pastor Josué foi, aí chegamos em casa, era 1h da manhã. Aí no domingo, uma igreja pediu ajuda, que ficou sem o pastor e falou que assim, poxa, eu preciso... Eu falei, não, eu vou. O pastor falou, tu não vai, cara. Tu não vai, que ontem isso já ficou até de madrugada, tu não vai. Eu falei, pastor, deixa eu ir, que senão a igreja não vai ter culto. Aí ele deixou eu ir. Aí cheguei também 2h da manhã. Mas hoje eu falei, não, hoje eu vou ficar em casa com ela, que ela fala, tá pensando em ficar um pouco em casa. Então, ela tem me ajudado muito a eu buscar esse equilíbrio. E eu fico feliz, de verdade, é de verdade isso. Eu fico feliz em ver ele fazer a obra para o Senhor. Porque eu vejo que ele está realizado. Às vezes eu falo para ele, você não está cansado? Desacelera, chega mais perto.
Aí ele fala assim, mas eu tô feliz. Ele deita no sofá, eu falo assim, nossa, você tá cansado, mas eu tô feliz. Ele fala isso para mim, isso me deixa bem. Isso me deixa bem, eu fico bem. Eu falei, gente, ele tá feliz. Ele é o homem que eu pedi a Deus lá atrás, ele me deu hoje, sabe? Então, tô feliz. Que bom, que cumplicidade que a gente está vendo aqui, essa compreensão, essa cumplicidade, tanto dentro de tantos anos de casamento, né? Como é importante isso. Como fica mais leve, né, Rosa? Ver o quanto o outro tá bem, tá feliz. E vamos falar de criação de filhos? Se tem algo que é desafiador nesse tempo, né? Eu tenho uma pequena lá que tá saindo da primeira infância, que acha que é adulta, falar com uma mini Érica, sabe? Assim, aí tem que botar no lugar. Como é que foi aí, né? Como é que é ainda a criação de filhos para vocês? Como é que é feito isso? O professor, ele tem uma estratégia para ganhar a vida dos nossos filhos. Ele não fala mal dos pais, ele desqualifica os pais. Eles falam, assim, é porque seus pais pensam como antigamente, mas eles te amam. Ele não fala mal porque sabe que ela é filha. Se for tentar falar mal do pai dela, da mãe dela, ela vai tapar os ouvidos e não vai escutar. Então, não. Ele fala que nós não somos pessoas ruins, mas nos desqualificam para que ela não nos ouça. Entendi. Então, eles têm uma estratégia. Então, hoje não dá mais para nós educarmos os nossos filhos de uma forma emotiva. Nós precisamos ter estratégia também. Nós precisamos nos preparar para uma conversa com os nossos filhos. Não é aquele negócio de chorar, de abraçar, eu te amo. E as coisas eram resolvidas porque sentia a emoção. Não, porque o professor, o amigo, desqualificou o pai e a mãe. Então, tudo que você falar, para elas não vai fazer muito sentido. Então, hoje nós precisamos criar estratégia para também desqualificar as falas de alguns professores. Sim. A nossa geração está passando por uma dificuldade muito grande na educação dos nossos filhos, porque nós aprendemos de uma maneira onde o castigo funcionava, onde a vara de correção funcionava. Só que, como eu falei, esse pensamento marxista, eles criaram uma base para chegar onde chegaram. Então, hoje, eles conseguiram botar medo nos pais, porque na nossa época, assim, negócio de bullying, depressão, suicídio não existia. Uma criança nunca pensou. Eu não lembro de um amigo meu falar que sofreu bullying na escola, eu não lembro de um amigo meu falar que estava em estado de depressão, ou que se pensou em matar. Hoje, o que mais a gente escuta isso, porque eles criaram isso para quando a gente tentar corrigir os nossos filhos com as ideias que eles estão botando nele, eles entram com essa, o filho começa a chorar, fala que está depressivo e quer se matar. As crianças da nossa época eram felizes, gostavam de estar na rua, brincando de pique, brincar de bola, de fazer as coisas. Não, hoje as crianças querem ficar dentro de casa, na frente de um celular, e falam de depressão, e falam de bullying, falam de suicídio, e falam de coisas que não é inerente à idade deles, porque eles prepararam todo esse alicerce para que nós ficássemos impossibilitados de agir contra uma situação dessa. Então, está muito difícil, a gente tem que parar, a nossa geração precisa parar e raciocinar e buscar estratégia. Estratégia mesmo, mas relação pai e filho, estratégia, vai ter que ser desse jeito, porque senão a gente vai perder os nossos filhos. É uma geração praticamente perdida e a gente precisa buscar estratégias. Verdade. Mas que bom que a gente pode, né, encontrar estratégia em Deus, encontrar estratégia no amor, né? E também no respeito, na honra, né? Vocês trouxeram esses valores aqui para as famílias que estão em casa assistindo. E também a oportunidade de saber que quem está em casa nos ouvindo está vendo que assim como vocês passaram por dificuldade, assim como eu tenho dificuldade com a minha, né? Tá em casa se perguntando o que eu posso fazer? Peça ajuda, né? A gente tem aqui disponibilizado. A nossa igreja dá esse suporte também, né? Muito, muito. A nossa igreja, assim, é uma base que a gente tem usado porque ela consegue não só pensar assim, em adultos, não só pensar
em conversão, ela pensa muito como vocês no Ministério de Família, vem nos ajudando muito, os ministérios de juventude, de adolescente, de crianças, vem nos ajudando muito. E essa ideia que está começando a aflorar no coração dos líderes evangélicos, de que a gente precisa buscar, o nosso pastor vem falando isso constantemente, cada igreja precisa ter uma escola, porque senão a gente vai perder. A gente precisa ter escolas com princípios cristãos que vão falar de Deus, que vão falar de Jesus, do Espírito Santo, para os nossos filhos, com 3, 4 anos, eles vão crescer escutando isso, porque senão fica muito difícil. Né, pastor? Exatamente. Que bom, nós estamos aqui com o pastor Robson e Rosa, falando sobre a vida, sobre o casamento, mas agora a gente vai para o nosso momento do Orama. Fica aí e a gente já volta. Imagina você montar a sua mesa de café com essa linha de garrafa térmica de porcelana pintada à mão, exclusividade da Duorama Home para você. Olha que lindeza que nós temos, gente. E elas, inclusive, têm aqui a placa de identificação que você também pode adquirir separadamente. Olha essa que clássica, que elegante para tornar o seu café mais agradável, acolhedor e sofisticado. Eu quero mostrar para vocês como que elas também têm beleza por dentro. Olha que coisa linda, gente, para você e para sua casa do Orama Home. Estamos de volta com o pastor Robson e Rosa, casal casado há 31 anos, são pais, são avós, são amantes, são amigos, né? Queria saber de vocês o que é essencial para manter unidos, né? Para se manterem ali essa unidade, essa união. O que seria? Principalmente a cumplicidade, ser solidários perante os nossos filhos, porque nós precisamos mostrar que nós estamos decididos em relação a um assunto. Senão, os filhos, quando eles veem que um pensa de uma maneira e o outro pensa de outra, eles exploram essa situação. Mas a união de um casal vai muito mais além do que, como a gente estava conversando aqui, a educação dos filhos, o relacionamento com os filhos. Tem a parte dos dois. Então, isso aí a gente precisa, a cada dia, saber que a gente precisa conquistar um ao outro. A gente precisa fazer algo, não é falar, ela já é minha esposa, ele já é meu marido, então não precisa ser feito mais nada. Que bom que ele compreendeu isso. Por quê, Rosa? Essa conquista, Rosa. Bom, cartão sem limite, então, a partir de hoje. Cartão sem limite. Cartão sem limite. Mas, assim, a cumplicidade tem que ter. Tem que ser fundamental. E o amor também, né, amor? E assim, não adianta falar que é um assunto que é importante, por mais que as pessoas acham que é em função de um determinado momento do casal, principalmente no início, não é. A parte sexual do casal precisa ser muito bem cuidada, muito bem administrada, porque isso é o que mais é usado pelo nosso inimigo para afastar um casal. Então bom. Isso aí precisa ser muito bem cuidado, bem trazido, independente da idade do tempo do casamento. Exatamente. Muito bom falar isso depois de 30 anos de casado, né? E tem sempre que manter aquela chama acesa, tem que buscar algo interessante no seu marido, tem que se interessar por ele todos os dias. Verdade. Entendeu? Porque a paixão vai embora. Sim. Entendeu? Ela passa. E o que fica é o amor, porque você escolheu estar com aquela pessoa. Verdade. Você escolheu amar. Amar é uma escolha, né? É uma escolha. Respeitar, sabe? E admirar aquela pessoa todos os dias. Isso que você falou, amar é uma escolha, assim, é muito marcante na nossa vida, porque a gente não tinha esse entendimento, achava que amar era um sentimento. Quando a gente
entender o que é amar é uma decisão. Isso esclareceu muito o nosso relacionamento. Verdade. A gente precisa decidir amar o nosso cônjuge. Sim. Que o amor... Quando a pessoa fala, o amor acabou, eu falo isso porque isso aconteceu com a gente. Acabou o amor. Então, é porque, na verdade, nunca amou. Nunca decidiu amar. O que passou foi a atração, a paixão. Então, isso sim acabou. Mas se decidir amar, com o amor é capaz de acender tudo novamente. A paixão, o desejo sexual e todas as demais coisas que estão relacionadas à união de um casal. O amor é base. É base para qualquer relacionamento. Também para o relacionamento conjugal. Que bom! Eu queria saber de vocês, todo mundo que está em casa assistindo a gente, né? A gente já se emocionou, a gente já riu. Que bom ter vocês aqui contando sobre a história de vida, uma história de vida real, uma história que foi refeita por Deus e porque vocês se permitiram, né, refazer. E aí a gente fica se perguntando, né, qual é ali o maior ponto de força, né, de vocês como casal, para inspirar tantos outros casais, assim como, né, o senhor tem impactado a sua família, as pessoas que estão à sua volta, como casal. O que vocês poderiam dizer para quem está em casa assistindo a gente? Qual é ali o ponto de força de vocês como casal? Sem sombra de dúvidas, é Deus. Assim, eu ia falar isso. A nossa vida mudou depois que a gente entendeu o amor que Deus tem pela nossa vida, quando a gente entendeu o que Jesus fez por nós, quando a gente entendeu que todas as circunstâncias que aconteceu na nossa vida anteriormente, Deus estava ali cuidando de alguma maneira. Eu vejo com muita dificuldade qualquer relacionamento no mundo de hoje, com tantas opções, a coisa dá certo sem ter algo muito maior para ser o nosso alicerce. A nossa base é Deus. A nossa base é Deus, porque em todas as nossas brigas anteriores, que deu até a separação, a gente não entendia isso, né? E quando a gente teve Deus, a gente entende que o casamento, que o alicerce do nosso casamento é Ele. Como que vocês, casal, conseguem, com harmonia, equilibrar ali os papéis, homem e mulher, dentro do casamento? Então, Érica, acho que a principal coisa que a gente precisa entender e guardar e cuidar são as nossas vaidades. É entender que cada um tem o seu papel. Se as nossas vontades, a nossa vaidade é querer ser participativo em todas as ações. Então, se cada um entender o seu papel e deixar, a gente precisa entender que ela tem um papel de estar mais dentro de casa. É natural que os filhos estejam mais ligados a ela. Então, a minha vaidade não pode querer mudar essa situação, ter ciúmes e querer, de alguma forma, forçar uma situação. Como ela também precisa entender o meu papel, que a gente resolveu seguir, de ser o provedor da casa. A Bíblia assim, nos tranquiliza muito em relação a isso. E saber que eu não sou submisso a ela em relação à educação dos meus filhos e nem ela é submissa a mim em relação à parte financeira, que nós estamos juntos na mesma nisso. Missão, né? Exatamente, exatamente. Então, a vaidade realmente de querer ser a peça-chave fundamental em todas as situações, isso pode complicar muito o relacionamento. Nós precisamos entender que em alguns papéis na nossa relação familiar, ela vai ter uma importância maior, em outro eu vou ter uma importância maior. Nós não podemos deixar a nossa vaidade querer. Eu quero ser o papel importante na educação do meu filho, na parte financeira, na arrumação da casa, no relacionamento com a família, a gente ser o papel principal. Então isso é muito importante, a gente saber o papel de cada um. Isso é verdade, eu concordo com ele em tudo, mas a gente não vivemos a vida toda assim, né? A gente foi aprendendo com o tempo, né? A gente vai aprendendo, porque... e a gente soube separar isso, bem separado. E a sociedade em si, ela te julga um pouco, né? Você é a dona de casa. Eu sou a dona de casa e hoje eu não reclamo disso e nem fico me escondendo. Entendi. Quando eu falo isso. Porque tem muita gente que tem vergonha de dizer. E eu não tenho. Mas isso é uma construção, sabe? Porque a sociedade não alivia. A sociedade não alivia, nem um pouco.
E você se sente bem assim, né? Foi uma opção, foi o que a gente decidiu. Foi e a gente precisa saber lidar com isso. Às vezes ela ficava um pouco triste quando em algumas relações, principalmente quando a gente era do mundo, a gente estava numa situação onde se fala muito de emancipação de mulher e acha que ser uma mulher emancipada é aquela que trabalha, que ganha dinheiro, que divide a conta com o marido. E não, a gente é muito resolvido nisso. Ela é muito feliz, ela não admite, eu também não admito. Quando nós éramos namorados, não éramos convertidos, quem pagava a conta era eu, e a gente era muito resolvido em relação a isso. Aquele ali era o meu papel de pagar a conta. Ela precisava ver no marido aquele sentimento de proteção a ela. A mulher necessita isso, porque é uma relação que ela tinha com o pai dela. Como é que ela vai sair de casa e não ter esse sentimento de proteção? Então o homem tem que tomar o papel dele realmente. Esse negócio, não, vamos dividir tudo. A mulher deixa isso, não tem uma referência de proteção que ela tinha com relação ao pai. Eu acho muito bonito. Admiro, tenho várias amigas que são empreendedoras, eu acho linda a força dela. Mas assim, eu gosto de buscar o meu espaço, eu gosto de dizer, olha, tudo bem, eu concordo com você, eu amo você, sabe? Eu acho legal, bonito, mas eu não me desmereço por causa disso. Exatamente. Eu tenho o meu valor, sabe? Eu tenho um significado nessa vida, sabe? Não me desmereço por causa disso. A gente precisa entender que cada casal busca um objetivo. Por isso que eu também não vejo nada contra aquele casal que até hoje, tem amigos que já 30 anos casados, chega lá, eu vejo os dois puxando a carteira para pagar a conta. Aquilo me causa uma estranheza, mas eu respeito. Exatamente. Mas eu respeito, eles acham, foi o objetivo, foi isso que eles falam. Mas é importante que também entenda a nossa maneira de entender como é um relacionamento e respeitar o espaço de cada um. Verdade, o modelo, eu digo que cada família tem o seu modelo de funcionamento. Exatamente. Não é? E o modelo de funcionamento é aquele que se adequa à família. Não é? Exatamente. E tendo Deus ali como pilar, ajuda muito, né? Muito. Vocês acreditam que casais unidos geram famílias fortalecidas? Sim, claro, porque tem um ditado que fala que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Verdade. Então, se nós não mostrarmos uma união para a nossa família, principalmente por nossos filhos, dificilmente a gente vai gerar esse sentimento de união, de família, de compreensão. Então, essa demonstração, as atitudes nossas perante a nossa família, perante os nossos filhos, atitudes que mostram que nós estamos unidos, que independente da diferença de pensamentos, nós chegamos a uma conclusão a respeito de um assunto e a partir dali, independente de como eu penso, de como ela pensa, nós estamos juntos naquilo ali, unidos naquele propósito. É verdade, é isso aí que ele falou. Eu concordo 100%, porque é desse jeito. Inclusive, temos experiências com isso com os nossos filhos. E a gente tem que mostrar para eles que a gente está juntos. Olha, estamos juntos. Porque se mostrar que está dividido, aí não tem jeito, não está igual. Que bom tê-los aqui conosco, que bom saber um pouco mais da história de vida de vocês, do casamento, que vocês estiveram unidos no momento de dor, estão unidos no momento de alegria, que muitas vidas e famílias sejam abençoadas por vocês. Amém. Em nome de Jesus. Obrigada, muito obrigada. Agradecimento é todo meu, Érica, de ter essa oportunidade de estarmos aqui, de alguma maneira, passar tudo que nós passamos nas nossas vidas e servir de alguma maneira para ajudar alguns casais que estejam passando por situações que nós passamos. Verdade. Obrigada, viu, Robson, por tê-la aqui e por ter trazido também aqui seu esposo, compartilhando com a gente a vida de vocês, Amém. tá? Obrigada a vocês. Bem, você já sabe, toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV e pela Bem Mais TV, a gente tem um encontro aqui no Família Mais. Sei que você foi abençoado, então compartilhe esse programa para o maior número de pessoas possíveis e esteja conosco toda sexta-feira. Um beijo, até o próximo programa.